Ai, meu Deus, que sono. Olha, eu não lembro a última vez. Eu lembro claramente, eu digo isso que é só um costume mesmo, mas eu lembro claramente a última vez que eu estive tão cansado. Nada como um cafezinho pra dar o grau. Seja muito bem-vindo ao Two Fingers of Theology. Eu nunca traduzo como Two Fingers of Theology. Eu sempre quando pergunto, qual é o nome do teu canal no YouTube? Eu digo, é um jeito meio informal de dizer A Taste of Theology. Eu traduzo 2 dedos de teologia como A Taste of Theology. É um gostinho de teologia. Porque o melhor sentido de 2 dedos, se você não é cearense, você talvez estranhe também, que muita gente manda perguntar, por que 2 dedos de teologia? Eu fico preocupado. O pessoal não tem o costume de dizer, pedir 2 dedinhos de alguma coisa? Me vê aí 2 dedinhos, isso aqui é uma água, só 2 dedos. A gente fala isso aqui no Ceará, né? É um pouquinho de alguma coisa. 2 dedos de teologia. E a ideia é dizer que é um gostinho. É um gostinho. É uma provinha, sabe? É uma provinha de teologia. Um gostinho de teologia. Eu sempre traduzo como a taste of theology. A little taste of theology. Bom, por que eu falei isso? Por que eu estou falando sobre teologia em inglês? Eu não sei. É sempre eu tentando aquecer a voz e começar a pegar o tranco pra gravar o vídeo. Tudo deve ter aí uma quantidade industrial de trechos meus falando coisas completamente aleatórias no começo dos vídeos pra eu começar a gravar. Por que, Iago? Tem que pegar no tranco? Porque, assim, tem um pouco de atuação, não é? Digamos assim, quando você grava pro YouTube, né? É tipo luz, não é? Você tá me vendo aí com iluminação normal. É iluminação normal. Mas a quantidade de luz que tem aqui na minha cara é um absurdo. É umas luzes loucas. Pra você ver uma luz normal, né? A mesma coisa acontece com o ritmo da fala. A mesma acontece com o jeito de falar. Porque se eu for gravar os vídeos do jeito que eu falo no dia a dia com a minha família, vai ficar tipo, seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia, sou o pastor Iago Martins. Ainda não tá, ainda tá, como eu tô tão acostumado que ainda tá um pouco demais, né? Tentar fazer aqui, como é que eu falaria com minha mãe, sei lá. Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia, sou o pastor Iago Martins. A gente vai agora responder algumas perguntas aqui no nosso canal do YouTube e vai ser muito legal ter vocês aqui. Vamos lá, primeira pergunta. Na verdade, eu entendeu? E meia hora disso vocês não aguentam. Então a gente tem que falar um pouco mais animado, mais alto, que é pra poder aguentar os vídeos aí de meia hora. Mas Iago, o Nicodemos não fala assim. E as pessoas assistem ele no YouTube. Eu não sou o Nicodemos. No dia que eu for o Nicodemos, eu falo assim, entendeu? Por enquanto eu sou um retardado fazendo o que pode. Sim, o que é que eu tô falando mesmo? Eu comecei o vídeo, eu nem sei se comecei o vídeo. Como é que é? Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Sou o pastor Iago Martins e este é o amado Pergunte ao Pastor, o programa de respostas rápidas para perguntas curtas. Hoje é dos membros aqui do canal. Mas, dá uma colher de chá pra você aí que não é membro. Quero responder suas perguntas teológicas. Deixe uma pergunta teológica nesse vídeo aqui, que eu vou selecionar deste vídeo o próximo Pergunte ao Pastor. Então, deixe suas perguntas, manda as cabeludas, manda as mais pesadas, as mais tensas. E aí, quero selecionar também as que forem mais curtidas, tá? Então, deixe o seu curtir também nos comentários aqui embaixo. Geralmente olho lá, a IA do YouTube classifica as perguntas como mais relevantes. Então, vou entrar lá nos mais relevantes e tá respondendo de cima pra baixo. Perguntas com mais comentários, com mais curtidas, vão ser perguntas aí que vão estar mais no topo aqui da parte de comentários selecionados dos mais relevantes, e aí tento responder as mais relevantes. Então, nesse vídeo aqui em particular, deixe suas perguntas aí. No próximo Pergunta de Pastor a gente faz isso. Se é a sua primeira vez aqui neste canal, eu sou o pastor Iago Martins, sou doutorando em teologia, sou pastor batista aqui no Ceará, e este é o 2 Dedos de Teologia, canal no YouTube que a gente conversa sobre Deus. Basicamente é isso. E os membros aqui do canal, quando você clica aqui em ser membro, né? Você paga um valor irrisório todo mês. Você apoia a produção de conteúdo aqui do canal. A gente tem um grupo no Telegram. Eles mandaram perguntas teológicas e é desse grupo no Telegram em que eu vou responder. Se você quiser também ter suas perguntas teológicas respondidas aqui no grupo do Telegram, basta você virar membro também do canal. Membros em qualquer categoria participam aqui do grupo. Então simbora responder as perguntas de hoje. Pergunta do Bobê Campos. Iaguinho, meu querido, pergunta gigante aqui, tá? Tudo bem contigo? Queria aí ouvir de você 2 dedos a respeito de milagres. Estou lendo um livro com um capítulo que fala do assunto e que descreve o milagre como uma ação que não pode ser explicada de forma natural, que possua um propósito e que promova um comportamento moral. Rapaz, é uma definição muito estrita, né? Um milagre. Cara, eu não sei, viu? O milagre sempre vai promover um comportamento moral? A linguagem do Novo Testamento para sinais, né? É que os milagres, eles apontavam para a pessoa de Jesus e o seu poder como Deus, né? Era um sinal do reino. O reino de Deus está chegando, por isso esses milagres estão acontecendo. Vai promover o comportamento moral? Eu diria que tem o objetivo de promover o comportamento moral. Tem o objetivo de ser algo que te aponte cada vez mais para Deus, não é? Te aproxime do Senhor. Mas é realmente uma definição bem estrita, né? Bem específica. É uma ação que não pode ser explicada de forma natural. Tem que ser uma ação sobrenatural, né? Tem que ser uma obra que sai do fluxo natural da existência. Obviamente, isso não é milagre. Possua um propósito. Possua um propósito? O que Deus faz tem um propósito, né? Sei não. É uma definição bem estrita. Não consigo me opor a ela, mas não sei se é a única definição possível de milagre, não. Eu diria que o milagre é um ato sobrenatural, entendeu? O que é um milagre?
é um ato sobrenatural. Então existem atos naturais e atos sobrenaturais. Tem o que é natural e tem o que é sobrenatural. Tá além do que é natural. O que é um ato natural? Uma coisa leva a outra. Existe um mundo, existem leis, né, da física. A gente pode chamar essas coisas de milagre por si só. Dá pra chamar. Tem uma citação muito bonita, eu acho que é do Wendell Berry, em que ele fala que a gente geralmente se espanta com o milagre de Jesus transformar água em vinho. A gente deveria se espantar com o milagre de solo e semente virar uva. Entendeu? Até achei a citação aqui pra poder ler certinho. Diz assim, ó. Quem já contemplou os lírios do campo ou os pássaros do céu e ponderou sobre a improbabilidade da existência deles neste mundo quente, dentro das distâncias estelares frias e vazias, dificilmente se surpreenderá com a transformação da água em vinho, que foi, afinal, um pequeno milagre. Esquecemos o milagre maior e ainda em curso, pelo qual a água, com solo e luz solar, se transforma em uvas. Então, assim, existe uma coisa natural, existe um mundo natural. Esse mundo natural pode ser chamado de milagre, em certo sentido? Pode, porque é um milagre. A existência, né, a natureza. Romanos 1 vai dizer que toda essa existência expressa a glória, né, de Deus e o poder de Deus. Existe um milagre muito poderoso no próprio mundo natural. Não é? Mas a definição mais estrita de milagre seria aquilo que sai do mundo natural, sai da ordem natural, sai da relação de causa e efeito das ordens naturais comuns. Pelo menos eu definiria mais ou menos assim. O que é um milagre? É algo sobrenatural, mais ou menos isso. Com isso em mente, me veio uma pergunta. Situações como mulheres descritas estéreis na Bíblia, que eventualmente são abençoadas com filhos, isso seria um milagre? Sim. Obviamente, elas são estéreis, no sentido de não poder ter filhos, é um milagre. Ou seria mais adequado tratar com esses episódios como providências divinas? Então, providência e milagre são coisas diferentes. O que é a providência? É Deus guiando a história. Quando eu preciso de alguma coisa boa e Deus usa meios naturais pra me dar aquilo, foi a providência. Deus, pela sua providência, me ajudou a arrumar um emprego. Mas o emprego não foi um milagre. Ele me fez estudar, me fez mandar um currículo, passei por uma prova e aí consegui um emprego. Isso foi a providência. Uma mulher que tem baixíssimas chances de ter filhos, uma mulher que é muito infértil, a chance dela ter filho é mínima, e aí a pessoa tem um filho, normalmente a gente chamaria isso de providência. Agora, quando a chance de ter filho é nenhuma, e aí a pessoa tem um filho, a gente chama isso de milagre. Ele dá um parênteses aqui. Uma vez que biologicamente pode ser explicada a concepção de um filho, e naquele tempo não teriam exames que fossem 100% comprobatórios da esterilidade de alguém. Naquele tempo a gente não saberia, hoje a gente sabe. Naquele tempo era difícil saber se foi um milagre ou não. No fim das contas, é só uma questão técnica, né? No fim das contas, foi Deus sendo bondoso e Deus concedendo a graça. Aí é a briga de termos só. Foi um milagre ou foi providência? De todo jeito veio da mão de Deus. É o bastante, né? Isso era o suficiente. Minha intenção não é questionar de forma alguma a ação de Deus nesses casos, nem duvidar da existência de milagres. Mas é porque eu vejo recorrentemente as pessoas banalizando os milagres em seus discursos. Isso é verdade. Ah, não, Deus fez um milagre. Eu, sei lá, passei de ano e tá vindo mal e mata. Tá tudo bem. Às vezes essa banalização pode ser realmente uma ideia de comunhão com Deus. É porque é aquela coisa, pra gente que é meio nerd em teologia, você que tá aqui no 2D Teologia, você já é meio nerdinho já. Entendeu? Só de estar aqui. Você já é meio nerdinho em teologia um pouquinho. Pode saber nada, não sei muito. Mas você tá interessado em saber alguma coisa, certo? Então assim, a gente às vezes tá preocupado com a linguagem. Porque a gente sabe que a linguagem apropriada vai nos ajudar a entender as coisas de forma mais apropriada. A relação entre linguagem e compreensão é muito íntima. Agora, nem todo mundo tem categorias de linguagem pra explicar a sua experiência com Deus de forma muito detalhada e decupada. Então a pessoa diz, foi um milagre. Não ia conseguir uma coisa e consegui, foi um milagre, não é? E assim, isso é errado, nossa. O cara tá usando a linguagem errada, está banalizando o que significa milagre. Não, o cara tá expressando um sentimento de que Deus cuidou e Deus fez aquilo acontecer, sabe? Eu não vou sentir que é um milagre, que é uma banalização. Não tô dizendo que você tá dizendo isso, tá, Bobê? Não acho que você tá dizendo isso. Eu tô querendo, entendeu? Assim, não acho que a pessoa tá banalizando por isso. Mas existem sim banalizações. Tratar o milagre como se fosse uma coisa natural. É lembrar sempre que existe o ordinário e o extraordinário, né? Eu já usei essa linguagem várias vezes aqui no canal. O ordinário é o comum, é o normal, ordinário. E o extraordinário, aquilo que tá para além do que é ordinário. Então há o comum e o extra comum. O milagre é extraordinário. O milagre não pode ser comum. O milagre não pode ser o dia a dia da vida da igreja. O milagre não pode ser o dia a dia da vida da fé. Ele é extraordinário. Até os momentos em que milagres foram comuns, foram momentos extraordinários. Pense isso muito bem. Até os momentos em que milagres foram comuns, foram momentos extraordinários. A vinda de Jesus, o ministério dos apóstolos. Se você olhar para o Antigo Testamento, você vai ter o Êxodo, você vai ter a tomada de Canaã, você vai ter esses momentos, assim, em que milagres eram comuns, mas eram momentos extraordinários. Isso não acontece o tempo inteiro. Para entender isso bem, só ver o nosso vídeo sobre devanescentismo concêntrico, que é a minha posição sobre dons espirituais. Só ver lá que eu explico isso em detalhes. Tipo aquele papo meu coach de Deus tem o seu milagre guardado para você. Aí é só teologia da prosperidade mesmo, não tem nem pra onde não. E eu quero conseguir ter um pouco mais de consciência do que deveria ser entendido e chamado de milagre, e o que pode ser chamado de outra coisa, providência, ação divina e tal. Eu acho que, cara, se você quer ter precisão de linguagem, vai pra aí, né? Providência é Deus guiando a história pra nos dar coisas boas, né? No nosso caso, como cristão, Deus guiando a história e guiando a nossa vida com sua providência, né? E milagre é tudo aquilo que sai do campo do natural, né? Que é uma coisa sobrenatural, uma coisa que é impossível. De todo jeito, o que importa é que o seu sentimento, a sua sensação, né? A sua resposta
ao milagre, né? Ou ao que quer que seja que Deus traga, seja de glorificar a Deus e submeter a Deus. Até quando a providência de Deus nos traz coisas más, não é? Não má no sentido moral, porque Deus não faz o mal moral, mas coisas ruins, né? De sentir. Jó, quando ele recebeu morte de 10 filhos, doença, perdeu tudo, perdeu casa, perdeu dinheiro, perdeu a vida que ele tinha, ele diz, quando Deus me deu coisas boas, eu aceitei. Aí quando Deus me dá coisas ruins, eu vou renegar? Louvado seja o nome de Deus, né? Então, Jó louvou a Deus por ter recebido o mal, coisas ruins, terríveis. Por quê? Porque foi Deus que deu. Então, a gente tem que glorificar a Deus quando Deus dá coisas pra gente que a gente acha ruim, certo? No fim das contas, providência, milagre, ação divina, cara, de todo jeito, é Deus guiando a história e Deus cuidando da gente. A linguagem que você vai usar pode ser mais ou menos precisa, o que é mais importante é que seu coração esteja no lugar certo, recebendo o que Deus dá e glorificando a Deus no meio disso tudo. Agora esse papo meio banalizado de, Deus tem o seu milagre, não sei o quê, aí é só teologia da prosperidade mesmo, tá? Tem nem pra onde ir não, etc. E ainda em tempo, as tech t-shirts da Insider podem ser consideradas um milagre de tecnologia têxtil? O milagre da tecnologia têxtil. Cara, é providência, eu acho. E sim, Insider, cara, é um milagre o que essas roupas fazem. E se você não sabe, a Insider tá fazendo aniversário! Parabéns pra você nessa data aqui. A Insider não é só uma marca de roupas, a Insider é uma comunidade, um grupo de pessoas que representa o que ela acredita. Eu fico muito feliz de fazer parte dessa comunidade de influencers e toda a equipe, né, de dentro da Insider. É uma empresa muito boa de trabalhar. Falar aqui nos bastidores, tá? Bastidores aqui. Muito legal trabalhar com a Insider, galera respeitosa, profissional. Ao longo dos anos, a marca não cresceu apenas pela qualidade dos seus produtos, mas também pela qualidade do relacionamento com a gente, o que é uma coisa que lança luz para a qualidade do relacionamento com os seus compradores, com os seus clientes. Vários de vocês me mandam mensagem às vezes dizendo, rapaz, comprei uma roupa da Insider aqui e ficou pequeno, comprei uma roupa da Insider aqui, dei pra minha mulher, ela não gostou muito da cor. O relacionamento com a Insider para troca de produtos é fácil. Eu mesmo compro produtos da Insider, compro com meus din-dins, tá? E eu que vivo na luta do efeito sanfona, engordando, emagrecendo, às vezes compro roupa que ela fica grande, fica pequena. Essa, por exemplo, essa social aqui é G, tamanho G, já tá uma sacola em mim, ó. Onde é que vai o braço da bicha? Olha, eu vou deixar aqui. Eu só consigo usar essa bicha aqui com um paletó por cima pra disfarçar o fato de ser uma blusa G. Eu tô usando o P agora da Insider, da social. E aí, suponha que eu compro uma blusa do tamanho que não coube bem em mim. Pô, já troquei roupa da Insider, ó. Facinho. Então você pode ter confiança de comprar pela internet, que você pode testar, usar, é uma beleza. E usando o cupom Teologia, cupomzinho dinâmico, descontos maiores para aqueles que estão fazendo sua primeira compra aí, primeiro cadastro ali, primeiro uso daquele CPF ali naquele cadastro, o desconto fica maior. Além de Insider está dando 5% a mais de desconto se você paga no Pix. E mais, tá? Insider está dando brindes de aniversário. Porque o aniversário da Insider, o presente é seu. Então o que é que você tá esperando pra usar as roupas que desamassam no seu corpo, que não ficam fedendo, que a cor dura mais? Essa blusa aqui tem mais de um ano, viu? Tem mais de um ano. Olha só, a cozinha não sai. Já viajei com essa blusa aqui, pelo mundo todo. Teologia na estrada. E a cor fica nela. Roupas que te fazem economizar energia, economizar tempo, economizar água, economizar desodorante e perfume, tá? Porque você não vai ficar mais tão podre como você ficava por aí. Roupas que são hidrorrepelentes, roupas à prova de mancha, tem tudo na Insider, de calça, camiseta, short de treino. Agora eu só tô correndo com o meu short da Insider. Bom demais. Fora as gola polo com grafeno, meu patrão. Bom demais. Tá esperando o quê? Usa o cupom Teologia, vai lá na Insider e aproveita que o aniversário é deles, mas o presente é de vocês. Frete grátis, desconto no cupom Teologia, 5% a mais pagando no Pix, descontos já aplicados no site, brinde o aniversário da Insider. Corre lá, link na descrição e aproveita. E obrigado aí, Bobê, por levantar a bola aí pra eu fazer a publi. Eu não pedi por isso não, tá? O pessoal faz porque são legais. Obrigado, Bobê. Bora pra próxima pergunta aí. Túlio, após a consumação de todas as coisas, no nosso estado eterno na Nova Jerusalém, haverá livre-arbítrio como Adão teve? Se sim, o que impedirá que alguém acabe pecando novamente, visto que isso não será uma possibilidade na eternidade? Perguntinha muito legal. Quem responde isso de forma muito legal é 1 Pedro. Vamos colocar Pedro aqui, mas Agostinho resume isso muito bem. Qual é a grande diferença? A grande diferença é que quando nós formos aos céus, receberemos algo que Adão não tinha. Receberemos um corpo glorificado. O corpo glorificado é o revestimento da natureza divina, diz Pedro. E aí nós não seremos mais como Adão. Nós seremos agora revestidos da natureza divina. É o que nós chamamos de glorificação. É o que os orientais, a teologia oriental vai chamar de deificação. Teremos a chamada visão beatífica. Veremos o Senhor, seremos transformados. E aí nós não poderemos mais pecar como Adão pôde. Agostinho resume isso muito bem. Antes da queda, era o posse peccare, posse não peccare. Desculpa meu latim, não sei falar latim, tá? Que é o posso pecar, o posso não pecar. Entendeu? Posso pecar ou não pecar. Adão tinha livre-arbítrio, no sentido mais claro. Posso pecar ou posso não pecar.
ele tinha uma natureza boa e a liberdade até pra agir contra a própria natureza. Quando a gente cai em Adão, a gente passa para o não posso e não pecare. Não posso não pecar. Eu não posso não pecar. O homem ímpio, o homem caído, não faz outra coisa além de pecar. Provérbios vai dizer que até a lavoura do ímpio é um pecado, não é? Tudo que o ímpio faz é pecado. Tudo que o ímpio faz é uma ofensa a Deus. Tudo. Porque ele não faz nada para glorificar o Senhor. Quando somos regenerados, vamos para uma terceira situação, que é o posso não pecar, né? O posso e não pecare. Posso não pecar. A graça agora me reestrutura, eu não alcanço a perfeição absoluta, mas eu não sou mais escravo do pecado. Então o pecado aparece, minha natureza ainda é negativa, mas há aqui a regeneração dentro de mim e eu posso fugir do pecado, eu posso não pecar, certo? Posso não pecar. E aí quando eu vou pra glória, no estado eterno, eu chego no não posso pecar. Aí a gente realmente vai ter essa perfeição consumada em nós. Nossa vontade estará plenamente alinhada à vontade de Deus. Então, não vai acontecer de novo da gente cair como Adão caiu. Que agora nós teremos a natureza revestida da natureza divina. E essa é a nossa grande expectativa sobre os céus. Maravilha. Oi, pastor. Em 2 Samuel 12:30, é dito que colocaram uma coroa de ouro de 35 quilos na cabeça de Davi. Isso me levantou uma dúvida profundamente teológica. Davi era cearense? Porque eita cabecinha parruda, hein? O que tem no Ceará é interessante. Não é só cabeça grande, não. É inteligência. É inteligência, cara. Olha, eu queria dizer umas coisas, mas eu acho que a internet me cancelaria. Mas veja, eles não usavam essas coroas o tempo todo, né? A coroa era usada em alguns momentos de forma decorativa, assim, né? Digamos assim, pra poder estabelecer o poder do rei, o tamanho e tal, não sei o quê. É isso. Certamente a coroa foi colocada, né, na cabeça de Davi de forma simbólica por um tempo só. E depois, né, não fica na cabeça dele o tempo todo. Depois fica num lugar ali e tal, sendo exposta e tudo mais. É uma forma de demonstrar o poder, né? O poder de Davi. É um pescoço grosso, né? Davi era o cabo do pescoço grosso. Pra aguentar ali a coroa por um tempinho, pra galera ver e tal, o poder e tal, depois bota a coroa em outro lugar. Agora, no texto, eu vim conferir aqui, eu até abri aqui pra conferir o texto no hebraico, diz literalmente que o peso da coroa era de 1 talento de ouro, não é? A gente tem que lembrar de uma coisa. Isso é importante. Certo? Hoje a gente imagina que um talento tem entre 30 e 40 quilos. Mas a gente não sabe com certeza e precisão todas as equivalências de medidas antigas, certo? Isso é uma coisa muito importante saber. Todo esforço de medidas antigas é um esforço de aproximação. Que às vezes, meu irmão, a gente não faz nem ideia. Assim, é um negócio meio bem obscuro mesmo. Porque como é que você consegue fazer a relação entre metro, quilo... em uma medida muito antiga que nunca houve essa correlação. Você tem que ver o que é usado, coisas que foram medidas com aquela metragem, né? Não pode nem usar o nome metragem, né? Mas sabe, algumas outras equivalências, ver se alguns pesos fazem sentido. Tal coisa pesava tanto. Aí, essas coisas que pesam tanto, pesam geralmente entre tanto e tanto. E aí você vai fazendo essas aproximações. Mas a gente não sabe exatamente, de forma muito precisa, essas medições, tá? Isso é um grande desafio. Isso é um dos grandes desafios numéricos, por exemplo, sobre o Antigo Testamento. A gente tem números, às vezes, muito exagerados para muitas coisas no Antigo Testamento, e uma das respostas que é dada apologeticamente, né, a esses números, é que nós não sabemos exatamente as equivalências numéricas de alguns elementos do Antigo Testamento e do mundo muito antigo, o que gera, né, possibilidades numéricas às vezes muito variadas, muito grandes, a leitura do Antigo Testamento por causa dessa questão de distanciamento, né, do texto. Mas não, Davi não era cearense, tá? Desde conversa. Então, vocês estão muito gaiatinhos aqui nas perguntas, viu, seus gaiatos? Pergunta aqui do Lucas: o que Jesus quer nos dizer quando nos pede perfeição, em Mateus 5:48? Essa perfeição é uma cobrança alcançável? E se sim, como isso é conciliável com a depravação total? Que perguntinha boa. A ideia é que a palavra perfeito no grego, teleios, significa normalmente completo, tá? Maduro, inteiro. Não significa perfeito no nosso sentido. Nosso sentido é complicado, né? Ser perfeito não é ser totalmente impecável, totalmente sem nenhum nível de falha. Ser perfeito é ser completo, maduro, entendeu? Inteiro. Então, é um texto sobre amar os inimigos, né? Sobre amar os outros, né? Dizendo que Deus derrama graça sem parcialidade, que o sol levanta sobre os ímpios e os bons. Então, ser perfeito aqui é amar os inimigos, né? Amar de forma completa, é se entregar, refletir no caráter do Pai, no cuidado com os outros. É ser perfeito no amor, né? Ser perfeito no amor. Perfeito como? Nunca vou falhar no amor? Não, é ser íntegro, ser maduro, ser completo do exercício desse amor. Não é uma perfeição real e alcançável, né? A teologia wesleyana, por exemplo, pregava um tipo de perfeição alcançável. Não é isso, não? Os wesleyanos podem me corrigir aí, que você, pelo menos por um período da sua vida, poderia ficar sem pecar e coisas assim. O que realmente vai contra a teologia calvinista, né? Desse cenário. Pergunta do Lino: pode falar sobre a afirmação de que se alguém tem uma imagem errada de algum atributo ou aspecto de Deus e o adora com esse entendimento, então não está adorando o Deus verdadeiro, mas uma criação da própria mente? Afirmações desse tipo algumas vezes são usadas contra pessoas humildes para dizer que se sua teologia for ruim, então não consegue adorar o Deus correto. Vamos lá, existe uma diferença entre adorar o Deus verdadeiro de forma errada e adorar o Deus errado, certo? São duas coisas diferentes. Tem um vídeo aqui inteiro no canal em que a gente fala sobre, eu acho que é deuses americanos. Bota em tela aí, Tuller, a thumbnail e o título. A gente fala sobre esses Jesuses aí, né? De que muitas vezes a gente pode estar adorando uma deturpação tão grande de Deus que a gente está adorando um Deus que a gente inventou. Agora, claro que a gente tem que considerar outras coisas, né? Tem que considerar a misericórdia divina, tem que considerar a simplicidade, às vezes, do pensamento humano. Às vezes a pessoa é só uma pessoa simples, não tem muita complexidade na compreensão de Deus. Nenhum de nós entende Deus em sua complexidade absoluta e profunda. Então, assim, a gente tem que ter
uma dose de misericórdia nesse sentido. Todos nós temos alguma compreensão errada sobre Deus em algum nível. Agora, isso é central sobre a pessoa de Deus, fala sobre a Trindade, fala sobre o relacionamento dele com o ser humano e tal. Eu tenho que tomar cuidado nisso aí. Agora sim, nós podemos ter uma visão tão equivocada de Deus, tão diferente de Deus do que realmente é o Deus da Escritura, que a gente pode estar adorando um Deus que a gente inventou na nossa própria cabeça. Tem o nome de Jesus, mas é uma outra entidade completamente diferente do Deus bíblico. Agora, claro, não é qualquer falha, qualquer erro de interpretação que vai levar a gente a um caminho tão distante, tá? Pergunta aqui do Nicolas. O Logos em João 1:1 poderia ser a própria lógica, a física, sendo Jesus o Logos? Jesus é a lógica, a física em si? Se formos para as maiores teorias do princípio do universo, o Logos, ele tem característica que só Deus tem nesse sentido? Vamos lá. Existem duas visões sobre o Logos e eu tenho a minha visão que eu prefiro. Uma visão, né? O que é esse Logos, né? En arre, en ro Logos, né? No princípio estava o Logos. Alguns vão achar que ali é uma referência ao Antigo Testamento, a criação, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí ele coloca, no princípio, né, era o Logos. A ideia é que João está fazendo uma referência ao ato criacional de Gênesis 1:1. E aí o Logos seria a própria força criadora de Deus, que é Jesus, que estaria criando tudo ali segundo Gênesis 1. Eu acho que sim, existe esta referência, esta alusão em João 1. Então o que significa Jesus ser o Logos? Ele é a força criadora de Deus. Então Deus estaria criando tudo por meio de Jesus também, aí em Gênesis 1. Concordo com isso. Mas eu acho que João é ainda mais sagaz no modo como ele escreve. Porque quando ele fala en arre, en ro logos, o que é que ele está fazendo? Ele está usando duas palavras da filosofia corrente do seu tempo, arre e logos. João escreve de Éfeso, onde havia uma efervescência da filosofia epicurista, pré-socrática e tudo mais. Uma das grandes batalhas, uma das grandes brigas, né, entre os pré-socráticos, e alguns deles existiram posterior a Sócrates, porque ser pré-socrático não é uma questão temporal, é uma questão de tipo de filosofia. A grande busca dos pré-socráticos era encontrar a arre, encontrar o princípio de todas as coisas. Eles ficavam discutindo, de onde é que o mundo veio? O mundo veio da água, o mundo veio da terra, aquela parada dos 4 elementos, né? Capitão Planeta, não sei o quê. E havia um famoso filósofo chamado Heráclito. Heráclito, esse é o nome mesmo? Heráclito? Ou eu tô dando uma errada aqui? Heráclito. Acho que é Heráclito mesmo. Heráclito dizia que o mundo vinha do fogo e se encerrava no fogo, em ciclos, certo? De fogo. O mundo era baseado no fogo. Qual era o grande argumento da galera que era contra a arre, o princípio do universo ser o fogo? É porque o fogo é instável, queima tudo. Então, como é que o mundo existe baseado nesse elemento, fogo? Eles eram muito voltados à questão de elemento, né? Até essa teoria aí dos 4 temperamentos, né, que vem de Hipócrates, é muito voltado à questão dos elementos também e tal. Então, qual era o grande argumento do Heráclito para dizer que a arre era o fogo? Ele dizia que existia uma força que dava ordem para todo o universo, que impediria que o mundo caísse no caos e na instabilidade, que era o Logos. Então, quando João usa duas palavras muito comuns à filosofia grega, que estava crescendo e sendo cada vez mais forte no seu tempo, a arre e o Logos, me parece que existe uma dupla alusão aqui. Há uma alusão ao texto do Antigo Testamento e há uma alusão aos debates correntes da filosofia. Isso é literatura no seu máximo de genialidade, tá? Incrível que João escreva dessa forma. Maravilhoso que isso seja um texto inspirado por Deus. Lembra que os livros não tinham capa, né? E provavelmente era um rolo. Provavelmente João era um rolo, né? O rolo era lateral, né? Vai abrindo assim de lado, enrola pra cá, vai lendo assim. Você não tem um título escrito, né, no rolo. E aí, alguém pega o rolo do Evangelho de João e abre. A primeira frase é en arre en ro logos, no princípio era o verbos. Qualquer pessoa de Éfeso vai pensar o quê? É um tratado de filosofia grega. É um tratado de filosofia pré-socrática. Vai discutir aqui os ideais de pra onde o mundo veio, pra onde o mundo vai. Vamos ler. E aí você tem o quê? Você tem João atraindo o público do seu tempo à leitura de um texto. E ele vai argumentar que, na verdade, a arre, certo? Nessa arre, não era o fogo. O que estava nessa arre era o próprio Logos. E este Logos estava com Deus e este Logos era Deus. Ou seja, este Logos é diferente de Deus, porque o Logos estava com, mas este Logos também era Deus. E já está estabelecendo aqui o início, né, a formulação clássica que a gente vai estabelecer para a doutrina da Trindade. Então o que é que João está fazendo? João está dizendo que o princípio que guia e dá ordem e sustenta o universo, na verdade, é Jesus. Não é uma força impessoal, não é nada. Quem é que governa, quem é que cuida do universo? É Deus. Deus na pessoa de Jesus. É uma peça, assim, literária maravilhosa. Eu acho isso simplesmente lindo, né? Lindo. Aí vai dizer, ele é a física em si? Não, ele é quem sustenta o universo. E Hebreus vai dizer isso, né? Em Hebreus, que ele sustenta tudo, que ele dá ordem pra tudo. O mundo só existe porque Deus está sustentando o mundo. Se Deus parasse de sustentar o mundo, a gente implodiria em caos. Porque ele é o Logos, né? Ele é o Logos que gere e cuida de todas as coisas. Por que falamos da lei moral de Deus e de uma moralidade absoluta, em vez de usarmos o termo ética no lugar de moral? Aí é jogo de palavras também, tá? Não acho que tem muita diferença, não. Agora, o termo lei moral muitas vezes vem da divisão tríplice, né? Da lei. Lei moral, cerimonial e civil. Que é uma leitura, né, tipicamente reformada da lei do Antigo Testamento. Não é a leitura que eu sigo, tá? Eu sou um reformado que não segue a eclesiologia reformada. Então, a eclesiologia que eu sigo é muito mais batista, muito menos reformada nesse sentido. Eu não faço divisão tríplice. Iago, então você não é reformado. Se você pegar o pessoal do aliancismo progressivo, todos eles são reformados. E nenhum deles vai fazer a divisão tríplice da lei também, tá? Deixa, assim, a teologia evolui também, gente. Vamos lá. Porque o pessoal é o caça às bruxas dos verdadeiramente reformados. Tá sempre ligado aí pra... Opa! Pega o cara... Preguiça. Eu tenho um pouco de dificuldade com esses termos, moral e ética, mas procurando há um pouco, me deparei com duas definições que me fizeram pensar que em Deus temos uma ética absoluta ou uma lei ética. O que eu entendo por isso, na prática, não mudou. Mas eu estou confuso
em relação aos termos. Cara, aí é teologia sistemática, tá? Dependendo da corrente de teologia sistemática, você vai ter um termo diferente. Eu não sou o cara que é muito fã dessas brigas de palavras, não, sabe? De, definições, isso aqui. Definições importantes, mas tem hora que parece que a gente tá só fazendo sopa de letrinha mesmo, sabe? Se a gente quiser ser muito estrito em teologia sistemática, moral é um conjunto de normas sobre o que é certo e o que é errado, né? Tem um caráter normativo, o que é que deve ser feito. Ética já seria o termo para reflexão sobre a moral, né? Mais teórico, né? Mais analítico, né? Justifica sistemas morais. Ou seja, moral seria tem que ser feito, né? Ética é o pensamento sobre o que tem que ser feito. E aí você pensa, o que é a lei moral? É um padrão objetivo do que é certo e errado que a gente segue. Lei ética soa estranho, porque ética não é lei, ética seria o estudo da lei. Nesse sentido, entendeu? Seria como dizer, sei lá, lei da sociologia. Não encaixa muito bem, sabe? Por isso que o termo moral costuma ser mais usado. É importante lembrar, no entanto, que quando a gente fala de lei absoluta, né, da moral e tal, a gente tem que lembrar que o modo como Deus revela a sua lei também é historicamente localizado, tá? A gente vê isso no Antigo Testamento. A partir do momento que a gente tem a lei do Antigo Testamento ao povo judeu, e essa lei não se aplica mais da mesma forma aos gentios no Novo Testamento, a gente tem que lembrar que a lei de Deus, quando se expressa, ela não expressa a ontologia absoluta do Senhor, principalmente no Antigo Testamento. Cristo não. Cristo é a imagem do Deus invisível. Então Cristo já é uma expressão mais exata de quem Deus é e da lei de Deus de fato para todos os povos. O Antigo Testamento representava isso de forma muito menor. Por isso que tantas leis no Antigo Testamento que a lei do Antigo Testamento representa o caráter de Deus. Caráter de Deus para um povo em um contexto. Por isso que a gente não segue a lei do Antigo Testamento hoje, né? Jesus não. Jesus, por outro lado, é a expressão exata do caráter de Deus. E por isso a gente segue a lei de Cristo de uma forma mais absoluta, né? Bom, nossos vídeos sobre lei já tá aí pra explicar isso tudo. Tem a playlist aí pra você seguir. Outra pergunta. Em 2 Samuel 7, Deus, em sua mensagem a Davi, disse que povos ímpios não mais oprimirão Israel, como fizeram no início e na época dos juízes. Verso 10. Mas durante o período dos profetas, não é isso que acontece? A Babilônia oprime Israel. Até depois, pouco antes dos tempos de Cristo, Roma oprime Israel. O que exatamente Deus está falando ali para que não haja contradição no texto? Bom, na minha opinião, a galera da eclesiologia mais reformada vai ter problema com isso, tá? No livro dos juízes, a gente tem um padrão de invasão constante, ciclos repetidos de opressão. Você não tem nenhum tipo de estabilidade política ali, né? O povo tá desorganizado, sem liderança firme, constantemente Deus traz punição sobre o povo. E então ele traz as promessas que em 2 Samuel 7 está ligada ao reino davídico. Porque logo depois aqui, Deus vai prometer estabelecer um rei, vai prometer firmar uma casa, uma dinastia, e dar descanso dos inimigos ao redor. E é isso que começa a se cumprir em Davi e mais claramente em Salomão, né? As fronteiras de Israel são mais consolidadas, você tem agora um reino mais centralizado, você acaba tendo ali uma relativa paz, e Israel deixa de ser um povo vulnerável, né? Como no tempo dos juízes. Então a promessa começa a se cumprir ali. Mas o que acontece? Acontece que o povo quebra a aliança. O povo quebra a aliança. E como quebra a aliança, eles não participam mais das promessas que foram feitas. Justamente porque isso está atrelado às cláusulas de Deuteronômio 28. Se o povo quebrasse a aliança, viria o exílio. Então a promessa de 2 Samuel 12 é uma promessa condicionada à aliança. Como praticamente todas as promessas a Israel do Antigo Testamento, tá? Eram promessas condicionadas à aliança. A partir do momento que o povo quebra a aliança, a promessa que estava condicionada à aliança não se cumpre mais no povo daquele jeito. Se cumpre como, pastor? Vai se cumprir escatologicamente em Cristo. Porque há um descanso que se estabelece para sempre na pessoa de Jesus. Então se o povo não tivesse quebrado a aliança, isso teria se cumprido neles. Como eles quebram a aliança, as promessas não se cumprem no povo, mas há ali uma sombra da promessa, né, de paz que está estabelecida na pessoa de Jesus. Pergunta aqui do Bruno. O que achou da treta Saião versus Marcelo Berti sobre a questão da NVI 2011 versus NVI 2023? Eita! Eu não entrarei nessa treta. Desculpa aí, gente. Não entrarei. Essa treta não é minha. Essa treta é grande. Essa treta é de gente grande. Essa treta está acima do meu pay grade, entendeu? Eu não tenho capacidade de entrar nesta confusão. Iago, você não é o bichão? Você não é o bichão das tapioca, Iago? Entra nessa confusão tudo. Eu entro, mas até eu preciso reconhecer quando a coisa tá pra cima de mim, certo? Tenho profundo e absoluto respeito ao Saião. Profundo e absoluto respeito ao Saião. É um hebraísta, é talvez o maior hebraísta do Brasil. É um cara inacreditável. Uma pessoa de um testemunho público maravilhoso, um dos homens mais importantes da história da igreja brasileira. Coordenou toda a tradução da NVI 2011. Nunca, jamais direi qualquer coisa pública contra o Saião. Ao mesmo tempo, o pessoal da NVI 2023, não é? Marcelo Berti, o Danilo, outros membros da equipe da atualização da NVI, são também pessoas de capacidade técnica que eu vou morrer sem poder desatar a sandália do Nestlé Island e do Marcelo Berti, entendeu? E do Danilo. São caras, assim, muito além de mim. Então é um nível de briga, maluco, que eu não consigo chegar, entendeu? É um nível de briga que eu não consigo chegar. Não acho que é uma briga, assim, briga. O Saião fez uma postagem ali no Instagram que me soou um pouco chateado, mas eu acho que ele tem razão na chateação dele. O Saião foi contra essa atualização da NVI. Talvez esteja representando um pouco mal, mas, assim, a minha leitura, ele não gostou, não queria que essa atualização acontecesse, não participou dessa atualização. Foi um crítico a essa atualização, e ele tem todo o direito de ser, como um teólogo, como
como exegeta, até como coordenador, né, da primeira tradução. Mas aí colocaram o prefácio dele, alguma editora colocou o prefácio dele na NVI nova. Aí ele ficou chateado, né? A culpa é do pessoal do comitê de tradução novo? Não é não. É da editora que fez um erro horrível, né? Saião ficou bravo, ficou chateado com isso. Todo o direito de fazer. Mas ele fez um vídeo explicando melhor e o tom do vídeo muito educado, muito cortês e tal. Você pode discordar, mas o Saião foi muito educado ali. Tu depois até colocar na tela aí o título aí o título e a thumbnail do vídeo do Saião, se alguém quiser assistir e ver a posição do Saião. E o pessoal da nova tradução tá aí também defendendo o seu trabalho, né? Obviamente, altamente legítimo. Estão defendendo o seu trabalho. O que é que eu acho? Eu gosto muito da NVI tradicional, a NVI 2011, é uma tradução muito boa. E gosto muito da NVI 2023. Eu acho uma atualização muito boa. O que é que eu acho legal? Que hajam as duas. Que hajam as duas traduções, você usa, compara. Eu sempre fui um grande defensor de ter multiplicidade de traduções. Quanto mais traduções, melhor. Quanto mais versões, melhor. Porque a gente tem mais luz lançada sobre o texto original. Acho excelente. Eu não avaliei a NVI 2023 em detalhes. Não fiz um grande trabalho em todos os textos. Não li a Bíblia inteira na NVI 2023 ainda. Vou ver se, sei lá, ano que vem uso ela como minha leitura bíblica do ano, talvez, e tento, né, ver. Não fiz isso ainda com a NVI 2023. Eu acho que eu nem tenho ela aqui em casa, se duvidar. Nem tenho certeza se eu tenho, mas posso adquirir. Mas fiz uma avaliação de alguns textos mais polêmicos. E nesses textos mais polêmicos que eu avaliei, eu gostei das atualizações, certo? Gostei de algumas decisões, não gostei de algumas outras. Teria decisões diferentes. Mas aí, meu irmão, aí é o garçom reclamando do chefe, entendeu? E aqui são os chefes. É a galera que faz a comida bem feita, que é o Masterchef e eu sou só o garçom, entendeu? Sou só o cliente comendo a comida que os chefes estão entregando. Aí eu tô avaliando aqui a comida. Rapaz, eu acho que eu botava mais sal aqui, acho que eu botava mais um tempero acolá. Mas eu sou só o cabo que tá comendo. Os grandes cozinheiros aqui das traduções é que estão discutindo, sentam aos pés pra ouvir e aprender. Minha leitura, eu acho que as duas traduções são excelentes e eu gosto muito da NVI 2023. Eu acho que não é uma tradução errada, falsa, meu Deus. Porque sempre tem isso, né? Quando a NVI 2011 surgiu, a internet foi a loucura. É uma falsificação, é uma tradução falsa. Desceram o cacete, né? Agora 2023 saiu, a mesma coisa. Porque toda tradução nova gera esse frisson, né? Sempre é isso. Então o que é que eu sou? Sou um em cima do muro. Não é exatamente em cima do muro, né? É uma posição muito clara. Eu gosto das duas traduções muito boas. Não acho que a tradução nova seja ruim, nem falsa, nem nada parecido. Tem algumas escolhas melhores, na minha opinião, certo? Mas acho que são duas traduções excelentes e a gente deve conservar as duas e dá pra ler as duas, tá bom? Pelo que eu tô vendo aqui, terminamos as perguntas. É isso. Zerei as perguntas aqui do grupo. Mas agora, o próximo é no grupo. O próximo é aqui. Então deixe seus comentários, deixe suas perguntas, eu quero responder você. Use o cupom Teologia lá na Insider pra aproveitar o aniversário da Insider. Promoções especiais e brindes pra vocês. Não deixe de se inscrever no canal e assinar as notificações pra ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Cheiro do seu cangote e até a próxima.